Queridos, sejam bem-vindos. Convido vocês para que venham participar dessa nossa revisão de conteúdos visando o exame de qualificação da UERJ. Hoje vamos abordar o problema número 1. O enunciado da questão está no nosso Instagram, né? Então, vocês podem analisar e tentar resolver a questão e depois comparar aqui com a nossa resolução, tá? Então, lendo o nosso problema, uma empresa adquiriu 360 litros de álcool gel, 270 litros de desinfetante e 175 litros de sabão líquido. Esses produtos, para o melhor armazenamento, foram distribuídos separadamente em embalagens com N litros cada uma. Então, há várias embalagens vazias, cada uma delas com capacidade de N litros. Então, serão pegos o conteúdo total de álcool, que são 360 litros, e vamos dividir nessas embalagens, enchendo-as o máximo possível, né, com os N litros. Depois vamos pegar os 270 litros de desinfetante, utilizando outras embalagens, enchendo o máximo de embalagens, e finalmente os 175 litros de sabão líquido, que vão ser divididos, né, nessas embalagens que restaram com N litros cada. E aí observou-se que sobraram 24 litros de álcool gel. Então, os 360 litros foram colocando N litros numa embalagem, mais N litros na outra, mais N litros na outra, e no final sobraram 24 litros. De igual modo, os desinfetantes foram sendo colocados nas embalagens de N litros e sobraram 30 litros de desinfetante e 31 litros de sabão líquido. E essas quantidades, essas capacidades restantes não davam para encher mais uma embalagem com N litros, né? Então, a gente já está observando que esse N, a quantidade de litros de cada embalagem, tem que ser maior que 24, maior que 30 e maior que 31. Senão daria para encher mais uma embalagem com álcool, mais uma embalagem com desinfetante, mais uma embalagem com sabão. A pergunta qual é o maior valor inteiro para o N? Quer dizer, qual é a capacidade máxima que cada uma das embalagens deve ter? Queridos, vamos fazer aqui uma análise. Essa questão é bem interessante. A gente vai trazer algumas dicas bem legais que vão servir para você utilizar na resolução de outras questões. Vem comigo. Então ele pegou esses 360 litros de álcool e colocou N numa embalagem, mais N em outra embalagem, mais N em outra embalagem, assim sucessivamente, até que sobraram 24 litros. O que ele fez com esses 360 litros? Ele dividiu de N em N. Tranquilo? Então ele pegou os 360 litros de álcool, dividiu em embalagens com N litros cada. Vamos supor que ele tenha conseguido encher totalmente X embalagens. Porém, houve sobra, né? Sobraram 24 litros de álcool. Então, sobraram 24. Então, nós temos aqui uma continha. Tranquilo? De igual modo, o desinfetante, os 270 litros, também foram divididos de N em N litros, embalagem por embalagem. Tranquilo? Então vamos colocar a continha aqui, ó. 270 dividido em embalagens com N litros cada. Vamos supor que ele tenha conseguido encher exatamente, completamente, Y embalagens e sobraram 30 litros de desinfetante. Então, resto 30. E, finalmente, os 175 litros de sabão líquido foram divididos de N em N, né? A capacidade de cada embalagem. Vamos supor que ele tenha conseguido encher totalmente Z embalagens. E sobraram
31 litros. Tranquilo? Até alguma dúvida? Ah, para onde é que você quer chegar? Calma, vamos chegar lá. A pergunta é, qual é o maior valor inteiro possível para o N, para a capacidade de cada embalagem? Vamos ver então, meus queridos. Atenção no pulo do gato, tá? Esta divisão é exata? Sim ou não? Claro que não. Por que não é exata, Água? Porque o resto é diferente de zero. Nenhuma das três divisões é exata. Com isso, eu posso concluir que o número n não é divisor de 360. Porque se assim o fosse, quer dizer, se 360 fosse divisível por n, se o n fosse um divisor de 360, o resto seria zero, a divisão seria exata. De igual modo, o n também não é divisor de 270. E o n também não é divisor de 175. Então estamos diante de um problema meio complicado. Mas eu vou mostrar para vocês um truque, uma jogadinha muito interessante. Queria que vocês prestassem bem atenção, tá? Porque a gente vai trazer uma saída aqui bem legal, tá? Imagina que eu tenha uma continha, por exemplo, 35 divididos por 8. 35 divididos por 8 vai dar 4 vezes 8, 32. Para 35, resta 3. A divisão não é exata. 8 não é divisor de 35. Só que, pessoal, há duas maneiras diferentes de você transformar uma divisão inexata, com resto diferente de zero, em uma divisão exata, com resto igual a zero. Você tem duas maneiras diferentes de transformar uma divisão inexata em uma divisão exata. Já pensou nisso? Bom, quais são essas duas opções? Primeira opção, por que a divisão não é exata? Porque está tendo resto 3. E o que é resto? Resto é aquilo que está sobrando. Ora, se eu tirar aquilo que sobra, não vai sobrar mais nada. Aí o resto vai ser zero. E a divisão vai ser exata. Então essa é a primeira técnica para você transformar uma divisão inexata em exata. É você subtrair do dividendo o valor do resto. Então, meus queridos, eu vou pegar aqui, ó. Eu vou pegar o 35 e vou subtrair 3 unidades. Então, subtraindo 3 unidades, vai ficar 35 menos 3, 32. Quando eu dividir por 8, continua dando 4 e o resto passou a ser zero. Então, a minha divisão ficou exata. Então, essa é a primeira técnica. Pega o resto, subtrai do dividendo. Notem que ao subtrair o resto do dividendo, na hora que eu fizer a nova conta, o resto passa a ser zero. Tinha resto 3, eu tirei 3, não tem mais resto nenhum, a divisão ficou exata. Notem que o quociente não se alterou. 4, 4. Abra, você falou que havia duas opções, duas possibilidades para transformar uma divisão inexata em exata. Perfeito. Esta segunda maneira é uma que vocês normalmente não pensam nela. E aí está o truque, né? Está a jogada, a gente está sempre trazendo uma jogada nova para você. Então a primeira opção era você subtrair o resto do dividendo. A segunda opção é, em vez de você subtrair, você vai somar ao dividendo o que falta ao resto para completar o divisor. Foi difícil? Foi difícil? Vamos lá, vamos lá. O resto é 3. O divisor é 8. De 3 para completar 8, falta quanto? Faltam 5 unidades. É isso que eu vou fazer. Eu vou pegar o dividendo e a ele eu vou somar o que falta ao resto para completar o divisor. 5 unidades. Então eu vou somar
5 unidades ao dividendo. 35 mais 5, 40. Quando eu dividir por 8, dá 5, resto 0. Divisão exata. Notem que o resto ficou 0, a divisão é exata, mas o quociente ele aumentou de 1 unidade. Não está me interessando o quociente, a gente está trabalhando com o resto e com o dividendo aqui. Tá? Então essas são as duas técnicas para transformar uma divisão inexata em exata. Notem então que nós temos duas opções. Porém, para usarmos a primeira opção, que é a subtração do resto, do dividendo, eu só preciso saber quem é o dividendo e quem é o resto. O divisor não entrou na jogada. É só fazer 35 menos 3, independente de quem seja o divisor. Já na segunda opção, eu tenho que saber quanto é que falta ao resto para completar o divisor. Então, eu preciso saber o divisor. 3 para 8 faltam 5. Tranquilo? Então, vamos à nossa questão. A nossa questão, eu tenho essa primeira divisão, ela não é exata. Eu quero transformá-la em uma divisão exata. Eu te mostrei duas possibilidades. Quais são elas? Me ajuda aí. Eu posso subtrair do dividendo o resto ou ver quanto falta ao resto para completar o divisor e somar ao dividendo. Só que nesse caso, eu já alertei você ali, né? Nós não conhecemos o divisor. Como eu não conheço o divisor, eu não sei quanto é que falta ao resto para completar o divisor. Então, nesse caso, nós só temos uma opção, uma possibilidade para transformar esta divisão inexata em uma divisão exata. E qual seria essa opção? Subtrair o resto do nosso dividendo. Então, se eu pegar o dividendo e subtrair 24 unidades, 360 menos 24 vai dar 336. Quando eu dividir por N, como eu tirei 24 unidades daqui, o resto também vai perder 24 unidades, vai passar a ser resto 0. E a quantidade de embalagens continua sendo X. Lembra que nós vimos aqui, quando você subtrai o resto do dividendo, você obtém uma divisão exata e o quociente não se altera. Então, se o quociente aqui era X, aqui continua X. Isso é irrelevante para a nossa resolução, tá? Vamos então à segunda continha. Me ajuda aí. Qual é a sugestão para eu transformar essa divisão inexata em exata? Me ajuda aí. Eu vou usar a mesma técnica, né? Eu vou subtrair do dividendo o valor do resto. Então, nesse caso, eu vou pegar 270 menos 30, que vai dar 240. Quando eu dividir por N, tirei 30 do dividendo, equivale a tirar 30 do resto. Teremos aqui resto 0 e a quantidade Y. Tranquilo? Alguma dúvida? E a terceira divisão, vamos utilizar a mesma jogada. Eu vou subtrair do dividendo o valor do resto. Então, eu vou pegar 175 menos 31, que vai dar 144. Divididos por N, vai me dar um quociente Z. 31, tirei 31, resto 0. Notem que as três divisões ficaram exatas. Com isso, eu posso concluir que esse número N, se a divisão é exata, ele é divisor de 336. Concorda? Esse número N, como a divisão aqui é exata, também é um divisor de 240. De igual modo, o N é um divisor de 144. Se ele é divisor desses três números, ele é um divisor comum. Então, nós podemos dizer que N é um divisor comum de 336, porque aqui a divisão estava exata, aqui não estava, tranquilo? De 336
240 e 144. Só que, queridos, divisores comuns, esses números têm vários. Por exemplo, o número 1 é um divisor comum. O 2 é um divisor comum. O 3 é um divisor comum. São vários. Mas o problema se refere ao maior divisor comum. Haja vista que ele quer saber o maior valor inteiro do n. Então eu quero o divisor comum, o maior, ou seja, o maior divisor comum, que seria o MDC. Então, para descobrirmos o valor do n, basta calcularmos o MDC entre esses três números. Eu dei até uma dica para vocês como calcular MDC de dois números. Né? Dei a dica, dá uma espiadinha lá. Tá? E eu vou te dar outra dica, né? Aproveitando para aumentar o nosso leque de dicas, para você também obter o MDC de maneira rápida. Quando você tiver vários números, dois ou mais números, você vai fazer uma decomposição simultânea em fatores primos. Preparado? Então, vamos colocar aqui, ó, 336, do ladinho dele o 240, o 144. Passa aqui a barrinha. À direita, nós vamos aproveitar apenas os fatores comuns, que é máximo divisor comum. Tranquilo? Vamos lá então. Esse camarada aqui é divisível por 2. Esse aqui também, esse aqui também. Então 2 é o divisor comum. Então coloca aqui o 2. Divido, né, como se eu estivesse calculando o MMC, parecido com o MMC, só que é MDC. Tem uma diferençazinha, cuidado para não se enrolar. Então 336 divididos por 2 vai dar 168. 240 por 2, 120. 144 dividido por 2, 72. Ainda dá para dividir todo mundo por 2. Então, 2 é comum, mais um fator 2. Vai dar 84, 60, 36. Tranquilo até aí? Ainda dá para dividir por 2. O 2 é comum. Então, vai ficar 42, 30 e 18. Mais um fatorzinho 2. 21, 15 e 9. Bom, 2 não dá mais por 2. 3 dá, né? 3 é comum. Então aqui vai dar 7, 5 e 3. Notem que 7, 5 e 3, o único divisor comum deles é 1. Quem é que lembra o nome daqueles números cujo único divisor comum é 1? São chamados de números primos entre si. Muito bem. Então, quando você obtém números primos entre si, você para a continha e o MDC aparece aqui do lado. 1, 2, 3, 4 é 2 à quarta vezes 3. 2 à quarta é 16 vezes 3, 48. Então, esse é o valor do N. Ou seja, cada uma dessas embalagens, ela possui, no máximo, 48 litros. Então, 48 é o valor do N que estamos procurando. E aí, as opções, né, está dizendo que o N é, letra A, um número primo. Não, o número é primo. Né? Quem é que lembra o que é o número primo? O número primo é aquele que é divisível por ele mesmo pelo 1. Isso é furado, isso é coisa furada. Isso aí te enganaram. Essa não é a definição correta. Porque se você vem com essa definição, eu vou te perguntar se o número 1 é primo. Cuidado que já caiu em prova, às vezes o cara pede uma questão importante por essa besteira. O número 1 é primo, eu te pergunto. Bom, pela definição que alguns deram aí, o número é primo quando ele é divisível por ele mesmo pelo 1. Bom, o número 1 é divisível por ele mesmo. E é divisível pelo 1. Então 1 é primo. Por essa definição, 1 é primo. Só que o número 1 não é primo. Cuidado, meninos. O número 1 não é primo. A definição correta para o número primo é a seguinte. Atenção. O número é dito primo quando ele possui exatamente, nem mais, nem menos, exatamente 2 divisores positivos. Então, por exemplo, o número 2 é primo, ele só é divisível por 1 e 2. O número 3 é primo,
Só é divisível por 1 e 3. Tem exatamente 2 divisores positivos. O número 6, aí já não é primo. Tem o 1, tem o 2, tem o 3, tem o 6. E o número 1? Quantos divisores positivos tem o número 1? 1. Então não é primo, porque para ser primo tem que ter exatamente 2. Tá claro isso aí? Essa é a definição correta, tá? Então letra A, 48, obviamente não é primo. Letra B, um múltiplo de 5, não é. Letra C, um múltiplo de 12, essa é a resposta correta, é a letra C. Tá legal, meus queridos? Tá tranquilo? Tá entendido? Um forte abraço, até a próxima. Aguardo vocês aqui no problema 2. Tranquilo? Tamo junto.